Oi, meu nome é Jordan e com meu colega Andrew vamos apresentar a integração numérica, que foi o nosso tema proposto na disciplina de cálculo numérico. Na introdução a gente tem basicamente o que vai ser abordado, né? Então, o presente artigo busca explicar e exemplificar os conceitos da integração numérica. Vai ser introduzido o conceito da integração numérica, será mostrado exemplos e resoluções manuais, serão demonstrados códigos, as aproximações e erros deles. Abordaremos também as regras do ponto médio, dos trapézios e de Simpson. Demonstrações através de gráficos e tabelas também serão mostradas. Então, integração numérica. A integração numérica envolve métodos numéricos para cálculo de integrais definidas. Para compreender adequadamente esse conteúdo, o pré-requisito básico é conhecer o conceito de integral e entender que a integral é uma antiderivada, saber diferenciar integrais definidas e indefinidas e conhecer as regras básicas para encontrar funções primitivas f de x. Teremos o gráfico da função f de x, que é essa aqui, uma função de a para b de f de x dx. Temos esse gráfico aqui, vemos que ela é delimitada pelo eixo x, no intervalo de 0,5, que é o nosso a, limite inferior, até o nosso limite superior, que é b, que acaba em 2. Aqui nós temos a regra do ponto médio. A regra do ponto médio é uma quadratura de Newton-Cotes de um ponto. Nesse caso, temos x1 igual a mais b, dividido por 2, e o polinômio interpolador é o polinômio de grau zero. Aqui nós temos a equação px igual a f de x1 L1 de x igual a f de x1. Uma vez que o L1 for aproximadamente 1, então a gente vai ter essa equação aqui desenvolvendo. Vamos ter h vezes f de a mais b dividido por 2, onde o h vai ser b menos a. Aqui a gente tem um exemplo da regra do ponto médio. Usando a regra do ponto médio, a gente tem para a seguinte função, uma função de 0,1 até 0,3 de e na menos x, seno x dx. A gente vai usar a fórmula mostrada no slide anterior, que é basicamente esta aqui. Então, vai ficar igual a 0,2 vezes e na menos 0,2, seno de 0,2. Igual a 3,25313 vezes 10 na menos 2. Aqui a gente tem mais um exemplo da regra do ponto médio, aproximando a integral pela regra do ponto médio. Essa aqui é a nossa função, x e na menos x ao quadrado. Aí a gente vai delimitar ela aqui de 0 até 1 sobre 4. Aqui vai a nossa f de x, que está aqui. Aí nós teremos o seguinte resultado, desenvolvendo, né, usando o nosso h, a gente vai ter 3,07655 vezes 10 na menos 2. Esse e menos 2 significa 10 na menos 2. Aqui a gente vai ter um código que foi desenvolvido no Octave para a regra do ponto médio. Vai ser o seguinte, aqui no f a gente vai colocar a nossa função, no a gente vai colocar o nosso limite inferior, no b o nosso limite superior, o h vai ser o nosso passo, que é b menos a. Aqui a gente vai ter a fórmula para o desenvolvimento da nossa função e por fim um print. Já aqui a gente tem a regra dos trapézios, cujo intuito principal é aproximar a função f de x por um polinômio de ordem 1, ou seja, uma reta. Aqui no gráfico a gente pode ver a nossa função f de x e o nosso trapézio logo abaixo, que vai de a a b, e aqui é traçada a reta em questão. Ainda temos a regra do trapézio composto. Esta regra consiste na ideia de definição da integral, subdividindo o intervalo AB em N intervalos menores. Esses intervalos vão ter o mesmo tamanho para facilitar no cálculo. Então essa daqui é a fórmula para uma área, né, que a gente já tinha visto. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai utilizar a mesma fórmula, só que dessa vez a gente vai somar todas as subdivisões do intervalo AB, para que com isso a gente consiga obter a área total.
vai ficar desse jeito aqui. Inicialmente aqui é a mesma coisa, só que aqui dentro a gente já vê a mudança. Aqui vai ser uma área, outra área, uma área, outra área, enfim, N áreas que a gente tiver ali dentro, N subdivisões que a gente tiver dentro do nosso intervalo, para que com isso a gente consiga a área total. Aqui a gente vai começar a nossa implementação do código para a regra dos trapézios. Aqui a gente tem a nossa fórmula que já foi citada, que é a fórmula para a regra dos trapézios composta, onde o h é igual a b menos a sobre n, o xi é igual a mais i menos 1 vezes h, e o i pode ser 1, 2, n mais 1. Os parâmetros de entrada são f, o integrando definido, como uma função, a, o limite inferior, b, o limite superior, n, o número de subintervalos desejado, muito importante isso. A variável de saída é y e corresponde à aproximação calculada de f de a para b de f de x dx. Aqui partimos para o código propriamente dito. Esse código vai servir tanto para uma área quanto para várias áreas. O que significa que ele serve para a regra dos trapézios simples ou para a regra do trapézio composto. Então aqui a gente vai ter basicamente a nossa função. A gente tem o nosso h, o x, que vai ter o limite inferior e o limite superior, o n, a gente faz um for, e com isso a gente vai ter o resultado da área total. Já aqui a gente tem outro código. O código para a seguinte função, seno de x mais 0,1 vezes x ao quadrado. Mesma coisa, nesse código aqui do trapézio composto, a gente vai ter aqui, função, que é o f, o limite inferior, que é o a, o limite superior, que é o b, o n, que é o nosso número de áreas, que no caso vai ser 10, o h, que vai ser o nosso passo, aqui na integral a gente vai botar 0,5 vezes f de a mais f de b, depois temos o x, um for para aproximação. Aqui embaixo nós temos novamente o número de subdivisões ou áreas. Aqui no i a gente vai ter um fb menos um fa. Isso vai servir para a gente achar o nosso erro relativo. Conforme as saídas aqui, os prints aqui, olha, integral exata, integral aproximada e erro relativo, a gente tem as seguintes saídas: integral exata, integral aproximada e o erro relativo delas. Agora será mostrado um exemplo, bem como o passo dele em uma tabela. Então, nessa subseção será selecionada uma integral, que é essa daqui. E a partir dela vamos definir um passo, que é o nosso h. Com isso montaremos uma tabela a fim de demonstrar o desenvolvimento da regra dos trapézios. A partir dessa integral, calcularemos uma aproximação para i, usando 10 subintervalos e a regra do trapézio repetida, ou seja, a regra composta. A gente vai usar essa integral aqui, que é a integral de 0 até 1 de e na x dx. Continuando, no passo 1 a gente vai resolver o h, e com isso a gente vai conseguir montar a nossa tabela. Com o nosso h, b menos a sobre n, onde b é o limite superior, a é o limite inferior e n é o número de intervalos, a gente viu no slide anterior que o nosso limite inferior é 0 e o nosso superior é 1. Então, nosso limite superior 1 menos o limite inferior 0. E o nosso número de subintervalos é 10. Então colocaremos dividido por 10. Teremos uma tabela de passo 0,1, de acordo com essa aqui. A gente vai ter o x e o f de x. A gente tem 0, 0,1, 0,2, enfim, até 1. E com isso a gente obtém os seguintes resultados. Jogando esses resultados na nossa fórmula, a gente tem o seguinte. A gente vai usar aqui o nosso passo, h sobre 2, o nosso passo que foi 0,1 achado aqui, dividido por 2. Isso vai ser vezes a nossa f de x0, que é 1, mais 2 vezes
toda a soma das nossas áreas, que deu 15,399, mais o nosso f de x10. O nosso f de x10 é 2,718. Isso tudo vai ser 1,71. Esse é o resultado para o passo 1. Continuando, no passo 2 a gente vai estimar o erro. Para a gente achar o erro, a gente usa a seguinte fórmula, esta aqui. Como a gente pode ver, é só uma substituição de valores. Substituindo os valores, a gente obtém o seguinte erro, 0,002265. E para finalizar a regra dos trapézios, tem a seguinte tabela. Nela a gente tem uma função 2 mais 2x menos x ao quadrado. Nela a gente também tem os intervalos. A gente tem os intervalos, que no caso é 20. A gente tem o limite inferior, nx e várias das questões que foram abordadas nesta regra. Então basicamente isso aqui finaliza a nossa regra dos trapézios. Enquanto na regra do trapézio usamos dois pontos da função para construir uma reta interpoladora, na regra de Simpson usamos 3 pontos, os extremos do intervalo e o ponto médio, para interpolar a função por uma parábola. A área abaixo da função é aproximada pela área abaixo da parábola. A regra de Simpson composta nada mais é que aplicar a regra de Simpson a cada 2 subintervalos e somá-las. Um detalhe importante é que é preciso ter uma quantidade par de subintervalos, quantidade ímpar de pontos. Temos um exemplo utilizando a regra de Simpson. A estimativa do erro para a regra de Simpson, em princípio, segue o mesmo caminho tomado na estimativa feita para a regra do trapézio. Porém, naquele caso foi possível utilizar o teorema do valor intermediário, visto que a função x menos a vezes x menos b não troca de sinal no intervalo AB. O mesmo não é verdade para a função x menos a vezes x menos b vezes x menos m. Logo, não podemos usar o teorema do valor intermediário, sendo necessário valer-nos de outras ferramentas mais elaboradas, que estão fora do escopo desses slides. É possível provar que o erro na regra de Simpson depende da derivada quarta da função. O erro depender da derivada quarta da função é uma feliz surpresa. Lembre que essa fórmula foi construída com a interpolação da função por um polinômio de grau 2. Era de se esperar que a aproximação fosse exata, então, para o polinômio de grau 2, mas de fato, como polinômios de grau 3 também têm derivada quarta nula. A regra de Simpson também é exata para a classe de funções. No caso da regra de Simpson composta, o erro de cada aproximação simples deve ser somado, como os subintervalos são usados 2 a 2, totalizando n dividido por 2 parcelas, e lembrando que n vezes h igual a b menos a, chega-se à fórmula final do erro de integração para a regra de Simpson composta. Como essa fórmula é proporcional a h elevado a 4, dizemos ser uma aproximação de quarta ordem. Aqui temos o exemplo de aplicação de erro da regra de Simpson. Aqui temos o algoritmo para a regra de Simpson. Temos uma função, onde ela vai receber uma função para se aplicar uma regra. A, B são os intervalos da integração. E o n é o número de subintervalos. A regra do trapézio é uma das primeiras técnicas de integração. Ela consiste em aproximar a área sobre a curva da função como a área de um trapézio, dada pela equação. Sabe-se, entretanto, que a solução exata é aproximadamente 25,6. Nossa estimativa passou longe do valor esperado. Mas como a gente pode melhorar isso? Bem, podemos melhorar a aproximação para o cálculo do valor da integral ao aumentar os números de trapézios, ou ao usar a regra do trapézio, a regra
trapezoidal composta. Vamos considerar a mesma função no intervalo 0 a 4π e utilizar a mesma função. Se considerarmos n igual a 4, a integral representará a área azul da figura. Utilizando um algoritmo na linguagem Python, com a ferramenta NumPy da biblioteca, podemos encontrar o valor aplicando a regra do trapézio composto, obtendo um resultado mais satisfatório. Aqui encontramos 25,13. É bem mais próximo que quando utilizamos a regra do trapézio simples. Então, abordamos nesse artigo a integração numérica e, com isso, algumas de suas regras, bem como códigos e exemplos. Para cada uma das regras, vimos um tipo diferente de aproximação, coletando n áreas referentes a intervalos e usando um polinômio interpolador de determinado grau, de acordo com a regra em questão. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do presente trabalho. E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.